Paz do Senhor, irmãos, aqui é o presbítero José Antônio. Estaremos hoje com mais uma aula na Escola Bíblica Dominical, Romanos 14. Eu tenho a plena certeza que Deus irá falar tremendamente no teu coração, como falou comigo. Eu peço que nesse momento agora, do seu lar, você curva as vossas cabeças, que possa estar orando comigo. Senhor Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir agora, Pai querido, Pai amado, que teu Espírito Santo, Deus querido, aleluia, ele venha penetrar em cada coração, Pai. Ah, Jeová, não há Deus semelhante a ti, Pai. Pai querido, Pai amado, vai de encontro agora, Pai, Igreja Água do Trono. Pai querido, Pai amado, e cada membro, cada pessoa, Pai querido, que irá assistir esse vídeo. Senhor, meu Deus, meu Pai, que nós possamos, meu Deus, meu Pai, vencer, Pai, essa tempestade, Pai. E para a honra e glória do teu nome, Pai, que nós não venhamos ser atingidos. Deus, são essas bênçãos que eu te peço. Eu venho te pedir que o teu Espírito Santo ele venha nos abrir nossos entendimentos para Romanos 14. São essas bênçãos que eu te peço, no nome do Santo Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, estaremos estudando agora Romanos 14. Eu vou estar lendo alguns versos aqui, até para poder entendimento dos irmãos. Romanos 14. Na Bíblia Tradução Internacional, NVI, diz assim a palavra de Deus, do verso 1 ao verso 5. Aceite o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controversos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois o Senhor o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? E para o seu Senhor que ele está em pé ou cai? E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Verso 5. A quem considere um dia mais sagrado do que o outro, a quem que considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto da sua própria mente. Verso 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Amém? Bom, hoje nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical. Estamos avançando, estamos lendo Romanos 14. Romanos 13, fazendo uma breve retrospectiva, fala sobre autoridade, deveres como em relação à autoridade, até que momento nós devemos obedecer ou não obedecer às autoridades, quem são as autoridades. Já Romanos 14, Paulo ele explica ali, né, uma dificuldade que os irmãos tinham em relação à alimentação. Nós utilizaremos como pano de fundo Levítico 11, onde Moisés ele está balizando ali, normatizando quais são os alimentos que o povo judeu deve comer ou não. Utilizaremos também o decreto de Atos 15, onde há um consenso quando juntasse os gentios e os judeus, o que deveria ser comido, o que não deveria ser comido, para a harmonia de toda a igreja. E vemos também aqui Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, onde Paulo ali está narrando com mais detalhes sobre carne sacrificada a ídolos ou não. E aqui, em específico, Romanos 14, Paulo volta a falar isso aí com o povo, né, mandando uma carta aos romanos, porque naquela época todo o império tinha essa mesma dificuldade, todas as igrejas do império tinham essa mesma dificuldade. Entre uma carta e outra foi escrita um ano, cerca de um ano, entre uma carta e outra. Então nós observamos aqui a dificuldade. Então essa carta ela vai ser de muita valia para os nossos dias de hoje. Aqui havia dois tipos de crentes. O débil, Paulo chama de o fraco na fé, e aquele que era forte na fé.
E a dificuldade era porque, na verdade, quem era fraco, como Paulo narra, não comia carne, só comia vegetais, só comia legumes, porque tinha uma dificuldade. Na verdade, eles não comiam. E quem era forte era liberal, vamos supor, um crente liberal, aquele que já comia carne. Muitas pessoas utilizam Romanos 14 como um pano de fundo para poder utilizar a sua liberdade de maneira errônea, mas nós iremos hoje, através desse estudo, não de uma forma que cada crente, cada cristão, até no momento de hoje que estão afastados da igreja, estão cultuando em casa, venha a ser doutrinado pelo Espírito Santo, pelo próprio Espírito Santo venha falar contigo. Então nós observamos aqui duas classes de cristão e ela é mensurada através da fé. O cristão que era fraco, eu vou falar agora o pano histórico. Naquela época, como acontecia os judeus, muitos tempos pagãos, eles tinham muitos sacrifícios. As pessoas sacrificavam muitos animais, muitas coisas. E uma parte do sacrifício também era para a pessoa que sacrificava, parecido como os judeus faziam. E outra parte era remetida ao comércio. O comércio, ele pegava aquela parte de sacrifício em tempos pagãos, que era espalhado por toda a Ásia, e era remetido ao comércio. E ali não tinha certeza que aquela carne que se você pegava no comércio, se ela era sacrificada ou não. E também tinha outra situação, que a pessoa que vendia aquela carne, talvez se aquela carne não fosse sacrificada, aquela pessoa vendia, ela oferecia aquela venda que ela fez por alguma entidade, por algum Deus que ela acreditava. Então o povo, as pessoas tinham dificuldade, vou me alimentar, não vou me alimentar, como, não como. E já trouxemos um estudo sobre isso aí, quando Paulo sintetizou de uma forma tremenda, que ele falou o seguinte: se você souber que aquela carne ela é sacrificada, foi sacrificada, se você souber daquilo, e se você fizer um exame de consciência e aquilo não tiver nenhum problema para tu, você pode se alimentar. Mas se você souber, é melhor não comer. Mas não pergunta também. Exemplo, você chegar lá, não fica perguntando. Chega e come. Porque na verdade Paulo estava arremetendo o evangelho quando Jesus falou que o que contamina não é o que entra, mas o que sai. O que contamina muitas vezes é que o coração está cheio, né? O que sai da boca que contamina, não o que entra. Na verdade Paulo ele trata isso aqui como uma situação secundária, né? Uma situação que estava trazendo uma turbulência na igreja, mas é uma situação secundária. E Paulo fala sobre esse tipo de alimento. Aqui ele trata de uma forma mais espiritual, aonde que ele narra o seguinte: por a graça, se a tua fé, a tua graça, se você não consegue, se você, mesmo você alimentando aquilo te causa um problema, é melhor você não fazer, porque todo cristão tem a consciência. Então os irmãos mas todos esses dois grupos eram de Deus. Todos esses dois grupos aqui tinham Deus como propósito. Deus amava todos os dois grupos. O grupo que comia só alimento, ou seja, só vegetal, ele subentendia que ele não estava preparado para comer carne. Então ele preferiu, então não vão comer nada. Mas Paulo trata eles como fraco, como que ele não havia atingido a graça completamente. Já o outro grupo, ele chamado de forte, o próprio Paulo se inclui, ele já havia atingido isso aí. Ele já comia, já tinha problema. Só que o grupo que não comia alimento, ele julgava aquele que comia. E o que comia alimento, ele desprezava, chamava de fraco aqueles que não comiam. E o que Paulo quer dizer com esse capítulo 14? Ele quer dizer que as pessoas então não devem jogar. Quem era fraco, quem era forte,
deveria se preocupar em carregar quem era mais fraco. Ou seja, aqui ele fala de escândalo, de tropeço. Ou seja, se eles comendo carne trariam escândalo para aqueles que não comiam, então que era melhor que eles não comessem a carne. Porque a pior coisa do mundo é o exemplo, né? O exemplo quando não é positivo. Eu sempre costumo falar, jogar futebol é pecado? Não, jogar futebol não é pecado. Mas quando você joga futebol e aquilo toma o lugar de Deus, toma as coisas de Deus, aquilo se torna pecado. Talvez você fale, irmão, por que você está me dizendo isso aí? Eu estou falando porque, na verdade, a gente fala de fé. Eu tive uma dificuldade muito grande porque eu percebi que, por meio do futebol, isso é uma coisa particular, eu tinha dificuldade de permanecer na igreja, tinha dificuldade. Então, o que eu fiz? É melhor cortar o futebol. É melhor não ficar naquele ambiente. Essa palavra ela fala de sentar na mesa dos escarnecedores. Aqui fala de fé. O que é fé fraca e fé forte? Fé fraca é quando você está num local e você tem que ficar o tempo todo lutando para que não venha cair, não venha passar por uma dificuldade muito grande. Então, ou você fica lutando nesse local, ou você nem vai, porque sabe que se você for, você vai cair. Você vai cometer muito deslize, então você não vai. Então, era assim, foi assim no início da minha caminhada. Tinha muita dificuldade em estar com as pessoas ali, com os amigos. Porque se eu estivesse ali, ou eu iria cair, ou ficaria muito remoendo em relação até a bebida. Só que hoje não. Só que hoje isso aí não me atinge mais. Ou seja, quando Jesus fala sentar na mesa dos escarnecedores, ficar ali, é porque Jesus tinha uma fé consolidada, né? A fé ele era a fé. Então é isso. Ser forte ou ser fraco em relação a isso, em relação a se aquilo que você se expõe, a fé é uma proteção. Se aquilo que você se expõe te prejudica, você se sente mal, é melhor que você se afaste, até se fortalecer e se expor. Ou não se expor, né? Mas na verdade há todo um conjunto de situações onde nós somos fortes, nós somos fracos. Mas o mais importante disso tudo é que quem é forte deve tolerar, deve carregar de quem é fraco. E isso que Paulo está falando aqui. A essência do capítulo 14 é essa. Porque no verso 12 ele fala que cada um de nós prestará conta de si. Na verdade, a salvação é algo individual. Eu observo que muitas vezes o que falta para a sociedade em si é o respeito. O que é o respeito? Respeito é você entender, você conseguir compreender essas coisas, você aceitar ou não aceitar aquilo, você achar que aquilo é certo ou achar que aquilo é errado, e você fala assim, não, isso não é bom para mim. Mas se aquela pessoa ela pensa, ela acha aquilo ali, amém. Porque verso 12 do capítulo 14, que cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Meus amados, eu quero falar com você que cada um possa fazer um exame de consciência. Na verdade, a consciência que vale. Eu vou citar um exemplo. Se ao meio que na qual você vive, onde você está, às vezes as pessoas, né, têm dificuldade. Não, sexo pode, não pode? Olha ao Senhor e que a tua consciência venha falar contigo. Porque Paulo fala assim, quem era forte fazia o que era correto, mas quando ficava na frente de quem é fraco, não se comportava, não usava sua liberdade como deveria usar. Isso causa escândalo para quem é fraco. Então, muitas vezes é melhor você abrir mão daquilo que é certo, daquilo que a Bíblia não tem amparo nenhum, em prol
do bem maior, que é a harmonia na igreja. É a harmonia entre os irmãos, é a harmonia entre a comunidade. Paulo ele fala aqui sobre quem é fraco e de quem é forte. E ele fala que no verso 15: e se o irmão se entristece devido ao que come, você não está agindo com amor por causa da sua comida. Não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Então é interessante aqui, as pessoas tinham dificuldade nessa época. Pô, será que eu devo comer essa carne? Não devo? Carne de porco? Como? Não como? Isso estava roubando a primazia, que era a adoração ao Senhor. Não permita que as coisas secundárias venham roubar a sua consciência, o seu amor diante de Deus. E é isso que estava ocorrendo no verso 14. Verso 18 fala: aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus, aprovado pelo homem. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto que conduz à paz e à edificação mútua. Então nós devemos buscar essa edificação mútua. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, por meio da palavra. É por isso que a Igreja Água do Trono ela tem um propósito muito forte em relação à palavra. Porque é nesses momentos agora que muitas vezes nós não podemos estar junto, é a palavra e o Espírito Santo que vai tratar e vai cuidar de cada um. Vejam bem. Verso 22. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. Isso é uma placa muito interessante, essas placas de caminhão, né? Placa de estrada. No caso de dúvida, não ultrapasse. Se tem dúvida em relação à situação, alguma coisa, o Senhor não trabalha no meio da dúvida. Não ultrapasse. Se nesse momento está vendo esse vídeo, está vendo esse estudo, se está com dúvida em alguma coisa, não faça. Porque o Senhor não trabalha no meio da dúvida. É assim que nós trabalhamos. Nós trabalhamos na certeza, na esperança. O Senhor trabalha na esperança e na certeza. E no final fala: porque não come pela fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Tá com dúvida se é certo ou errado? Não faz. Porque se não prover da fé, acaba se tornando pecado. Então o que é pecado? Como é que eu sei se eu estou fraco ou estou forte? É que Paulo fala em Romanos 14. Havia aquela dificuldade. Todos eram de Cristo, mas havia essa dificuldade. Muitas pessoas ali com muitos preconceitos, vindo de diversos locais. Mas Paulo falou: vamos aceitar todos, vamos levar a todos a adoração, e no segundo momento, deixa que o Espírito Santo trate. Que o Espírito Santo ele vem te tratar nesse momento, na sua casa, esteja contigo. Como eu falei, havia ali judeus, pessoas que ainda eram novas convertidas, ainda estavam presos a alguns dogmas, algumas certas culturas, de separar o sábado, de adorar nas festas. E eles entendiam que aquilo ali era importante para a adoração de Deus. E Paulo falou assim, amém. Deixa que o Espírito Santo fala. Eu não posso anular o que Jesus fez. Atos 15, onde que estiver, o que nós vamos fazer? Vamos trazer o que é do gentil para a gente? Não, Atos 15 ali foi necessário, porque na verdade senão ia trazer uma confusão muito grande. Então o momento, o ambiente, foi que eles fechassem. Mas Paulo ele fala em Romanos 14, que para ele todos os alimentos são puros.
a partir desse momento, Paulo, o que está Paulo dizendo? Se eu não como carne de porco, é porque eu não gosto. Não que a carne de porco é ruim ou não. Se eu não faço isso é porque eu não gosto. Ou seja, Paulo trabalhava com a sua consciência. Uma consciência moldada, fabricada, última forma, uma consciência moldada pelo Espírito Santo. Uma consciência renovada pelo Espírito Santo. Que Deus venha te abençoar, que você seja feliz na sua plenitude. Eu quero orar contigo. Senhor Deus eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, que cada um dos irmãos e das irmãs que estejam recebendo agora essa mensagem, Deus querido, eu venho te pedir, Deus, que o teu Espírito Santo, ele venha fazer, Pai querido, Pai amado, cada um chegar numa dimensão maior, Pai. Pai querido, Pai amado, que cada um venha a ser tratado, que venha a ser renovado, que venha a ser moldado pelo Teu Espírito Santo. Cada um no seu lar, Pai. Eu tenho certeza da vitória da Tua igreja, Pai. Eu tenho certeza, Deus querido, aleluias, que a Tua vontade é que nós sejamos fortes, libertos pela Tua graça, Pai. Mas, Pai querido, Pai amado, que nós venhamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, utilizar a nossa liberdade para Te adorar, Pai, e não como libertinagem. Pai querido, Pai amado, que nós venhamos estar atento, Pai, porque há pessoas que nós estamos cercados por uma multidão, por uma nuvem de testemunhas, Pai, que nós venhamos saber o que falar, como proceder na hora certa. Deus querido, aleluias, eu venho te pedir pela Igreja Água do Trono, Pai querido, Pai amado, seja conosco, para a honra, para a glória do Teu santo nome. Amém, amém, Senhor Jesus. Estarei colocando, logo após esse vídeo, o link, algumas perguntas para que nós possamos massificar e levar os irmãos a estudar essa matéria. Que Deus nos abençoe, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Aquele que testifica essas coisas diz... Aquele que testifica essas coisas e esta palavra diz, que Deus nos abençoe e nos guarde, no nome do Senhor Jesus. Amém.